Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, João Comenta. E dessa vez, cara, que jogo ruim, né? O Flamengo perdeu de 2-1 pro Fluminense, que fez o Flamengo fez um primeiro tempo horrível, né? E falhas individuais que marcaram esse primeiro tempo. O segundo tempo, o Flamengo não conseguiu se recuperar tanto, até diminuiu o placar, mas acabou que saiu com a derrota, né? Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações, compartilhe com um amigo seu, comente sua opinião desse jogo. O Flamengo agora falta mais ou menos, acho que uns 2 jogos antes da final da Liberta, né? Porque é o jogo contra o Bragantino e o jogo contra o Atlético. E aí nós vamos ter a final da Libertadores. Então, sim, a gente falta 9 dias para a final, né? E ainda vão ter 2 jogos nesse intervalo de 9 dias, sem contar com o jogo da final, né? E o jogo da final é no sábado que vem, né? E sábado agora temos a final da Sul e sábado que vem a final da Libertadores. E aí, o Flamengo, gente, agora passa pelo seu momento, assim, de maior insegurança na defesa. E por que eu falo isso? Né, o Flamengo, nesses últimos jogos aí, desde aquele jogo contra o Racing, quando o Flamengo sai com 0-0, o Flamengo vem sofrendo gols, né? Eu acho que é desde aquele jogo, da partir daquele jogo, né? Porque aquele jogo ficou 0-0, o Flamengo vem sofrendo gols, né? E sofrendo gols de São Paulo, Santos, agora do Fluminense, 2 gols, né? Fazendo com que a defesa do Flamengo agora está muito. Parece que está mal, né? Porque também estamos sem o Danilo, né? O Léo Ortiz estava lesionado, acho que já voltou, está se recuperando. O Danilo estava na seleção ontem, então não conseguiu jogar o primeiro tempo. A gente tomou gol contra o Sport também. Você tomar gol do Sport, né? Aquele gol que foi uma falha do João Vitor, não dá. Sinceramente, não dá para você ter uma defesa que o Flamengo tem como essa, né? Que era uma defesa segura, uma defesa que não tomava gols. Agora tá tomando gol todo jogo, né? Mas vamos ao que interessa. O jogo começa e o Flamengo fica com a bola, mas fica sem objetividade. Meio campo do Fluminense estava encaixado e o Flamengo não conseguiu fazer nada, a não ser trocar passes e passe para lá, passe para cá, que a bola chegava no Pulgar. O Pulgar não tinha muito o que fazer porque não tinha opção de jogo, né? E aí o Saul também estava muito sumido, não apareceu. Carrascal estava jogando um pouquinho mais para frente e como não tinha aquela bola que chegava nele, também não participava muito. Então o Fluminense tinha mais objetividade quando ficava com a bola. E a gente viu isso porque aos 3 minutos de jogo tem uma bola lançada e o Canóbio vai, chuta e acho que ela vai na trave ou passa do lado da trave, raspando o gol. Né? Isso já deu uma insegurança ali. E foi aonde? Aonde que ocorreu essa falha, né, defensiva? Foi ali entre Emerson Royal e João Vitor. Emerson Royal também, que não vem jogando bem há muito tempo. E infelizmente só tem ele para jogar ali, né? Porque o Varela estava na seleção. Nas costas do Emerson Royal, acho. O Canóbio é uma bola lançada pro Canóbio, ele consegue chutar e ela vai ali raspando o gol, né? Isso aos 3 minutos de jogo. E aí, depois de uma chance, mais algumas chances do Fluminense, o Flamengo ainda teve uma chance lá com o Carrascal, que eu acho que ele conseguiu driblar o Thiago Silva, mas ele bateu e bateu mal, né? Fazendo com que o Fábio conseguisse defender tranquilamente, né? O Fluminense vai para cima e abre o placar numa pressão deles ali, na lateral do Flamengo, eles conseguem recuperar a bola. E aí o jogador deles lá, que eu não lembro o nome dele agora, conseguiu bater um chute colocado, um golaço. Foi um golaço, né? Mas também achei que foi. O Flamengo tava pedindo para tomar esse gol, né? Porque o Saúl não tava jogando bem. O Luiz Araújo também, a gente não fala muito dele. Mas os jogadores da frente estavam sumidos. A bola era lançada pro Bruno Henrique e o Bruno Henrique não conseguia ganhar ela. O Luiz Araújo não conseguia ganhar nenhuma bola, né? O Carrascal ainda brigava por ela, mas perdia. Samuel ali não fez nada, né? Não participou efetivamente, né? Então, ou seja, o Flamengo não jogou. O Flamengo, acho que nesse primeiro tempo tinha que
segurar para não tomar mais. Essa era a minha opinião. Quando tomou o primeiro, viu que influencia para cima, era para ter segurado e não fez isso, né? Porque em alguns minutos depois, né, numa bola que o João Vitor conseguiria dominar ela, mas ele prefere tocar pro Rossi. Só que ele toca a bola de uma maneira muito errada, porque ela vai toda errada pro Rossi, o Rossi que estava parado no meio. Ela vai lá pro canto do perto do escanteio, né? Mas ainda estava dentro da área. Só que como foi um recuo, o Rossi não poderia pegar com a mão. O Rossi começa a fazer embaixadinha. O excesso de confiança dele fez com que ele errasse, porque ele erra na embaixadinha. O Serna vai. O Serna, que estava muito atrás do João Vitor, consegue ganhar a bola do Rossi e faz o segundo gol do Fluminense. E ali, cara, eu já tinha falado, não dá. Por mim, se precisasse, mexia nesse primeiro tempo ainda, porque o jeito que o time estava jogando, não dava para você pensar em uma eventual virada, ou pelo menos um empate, né? Porque o time estava jogando muito mal, assim mesmo, de um jeito que eu não vejo faz muito tempo, do time começar jogando mal e não conseguir se recuperar, né? Então, ou seja, o Flamengo não fez nada para ganhar esse jogo, e muito por quê? Porque Palmeiras empatou com Vitória, né? O Palmeiras empatou com Vitória, um pouquinho, o jogo acabou antes do jogo do Flamengo começar. Isso fez com que os jogadores entrassem meio de corpo mole? Por mim, sim, né? Porque foi o que pareceu ali nesse primeiro tempo, né? Também teve outra falha ali do João Vitor, que ele vai sair jogando, ele fica meio pressionado e quando ele vai tocar, ele toca e o Emerson Real sai da bola e o jogador do Fluminense recupera, só que ele conseguiu isolar, de frente pro gol ele isolou, né? Porque senão eu acho que o Rossi pegava, mas ali não tinha que a defesa fazer, só o Rossi que poderia fazer alguma coisa, né? Cara, o João Vitor, ele é da base. E da base nós temos mais dois jogadores que podem talvez entrar, né? Que poderiam ter entrado de titular no lugar do João Vitor. Que é o Iago. O Iago que fez o gol na final do Mundial lá contra o Barcelona, sub-20. Ele faz o gol no último lance. E tem também o Cleiton. O Cleiton que já é mais conhecido, porque o Cleiton já joga há um bom tempo no Flamengo, profissional, né? E que entra de vez em quando e poderia ter entrado, né, nesse jogo. Mas nenhum dos dois entraram, foi o João Vitor que começou a titular e deu no que deu, né? A gente viu o que aconteceu. Eu acho que o Iago ele poderia ser melhor, porque o Iago ele é capitão, o Iago tem essa responsabilidade, né? Então, eu acho que ele poderia ter sido titular nesse jogo, no lugar do João Vitor. Mas o Flamengo ele continua, né, com o Flamengo ainda fica com a posse e sofre uns contra-ataques do Fluminense. E a bola que fica com o Flamengo é mandada na área que ninguém ganha, né? Então, ou seja, o Flamengo entregava a bola pro Fluminense. Era tudo que o Fluminense queria, porque se você tá ganhando um jogo, você não vai querer entregar a bola pro adversário que tá perdendo, você vai querer ficar com ela para você não dar chances pro seu adversário ganhar. Foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo estava entregando a bola pro Fluminense, perdendo o jogo. O que, cara, de jeito nenhum tem que acontecer. E aí vai pro intervalo, né? E a gente espera aquela super mudança de que vai colocar o Jorginho e aí vai mudar tudo no meio de campo. Vai tirar o João Vitor, vai colocar mais um atacante, vai fazer uma mudança assim, vai colocar o Juninho, vai dar mais controle pro time, o time vai saber mais controlar essa bola. E não foi o que aconteceu, porque acontece as mudanças, o Flamengo para de errar ali na saída de bola, porque ainda erra assim uma vez ou outra com o Emerson Royal, o Pulgar, o Saul. Mas o Flamengo, ao invés de conseguir trabalhar a bola, foi mandando bola na área, né? O Juninho entrou, o Danilo também. O Danilo ainda conseguiu fazer o Danilo conseguiu resolver. O Juninho tem uma oportunidade que ele cabeceia muito bem. Foi no lance do pênalti, né? Que eu vou falar mais pra frente. Mas não ocorreu alguma mudança, como por exemplo uma possível entrada do Arrascaeta. Obviamente o Arrascaeta não estava disponível para jogar. Mas se o Arrascaeta entrasse, eu tenho certeza que se ele tivesse disponível para jogar e entrasse, eu
eu teria certeza que ele poderia contribuir muito para esse jogo do Flamengo, né? Infelizmente ele não conseguiu jogar por conta dele ter sido convocado para o Uruguai, né? E aí, o Flamengo fica com a bola e ao invés de errar passe, o Flamengo aprende a cruzar na área, né? Porque o Flamengo manda toda hora a bola na área e era a bola pro Bruno Henrique, pro Juninho, e aí um outro conseguia ganhar, uma outra conseguia cabecear, e quando cabeceava, cabeceava mal, né? Então começou a dar só chuveirinho na área e o Fluminense aproveitava os contra-ataques. O Fluminense ficou todo atrás no segundo tempo, aproveitando os contra-ataques que teve. E sempre que tinha contra-ataque Fluminense, o contra-ataque era armado rapidamente. Ou seja, recuperava a bola, já passava uns 3 jogadores junto com um jogador que estava com a bola. Então o Fluminense ele conseguiu fazer um jogo, acho que um dos melhores jogos de, do ano deles, porque, cara, realmente o Fluminense estava jogando muito bem. Mas o Flamengo estava jogando muito mal. Então, quando o time tá jogando muito bem e o outro tá jogando muito mal, é match perfeito pro time ganhar o jogo jogando bem, né? E foi o que ocorreu, mas essa retranca do Fluminense fez com que a bola ficasse mais com o Flamengo, e por mais que a bola ficasse com o Flamengo, não tinha controle nenhum do que fazer com ela. Então era a bola no Pulgar, a bola no Saul, cruzamento na área, perdia ela. Depois de um tempo ali, antes do Cebolinha entrar, tem uma jogada com o Samuel Lino que ele corta e ele bate, aí tem um desvio. O Bruno Henrique ele vai ganhar a bola e quando ele coloca o corpo assim na frente dela, ele sofre um chutão do Thiago Silva. E cara, aquilo ali com certeza é pênalti, né? E não tem desculpa pro juiz não ter dado esse pênalti. Porque, bom, para quem não viu o lance, é basicamente um lance em que o Thiago Silva ia chutar a bola, ele ia sim chutar a bola, mas como o Bruno Henrique colocou o corpo na frente, ele conseguiu ganhar. O Bruno Henrique não encostou nada no Thiago Silva. O Bruno Henrique não se jogou na frente do Thiago Silva. O Bruno Henrique se jogou na frente da bola para poder ganhar essa bola. E ele ia ganhar. Mas o juiz interpretou como se o Bruno Henrique tivesse colocado o corpo na frente do Thiago Silva para receber o chutão. Me fala um jogador que ia querer receber um chutão, né? Obviamente que ia ganhar um pênalti, mas você receber um chutão daquela força do Thiago Silva eu não gostaria não, né? O Bruno Henrique ele ia pegar a bola e tava de cara pro gol. Daria para fazer um gol ali, né? Ou tocar para trás para alguém chegar chutando. O juiz não deu pênalti, seguiu com a negócio de escanteio. E aí teve a substituição, saindo o Samuel Lino, entrando o Cebolinha. Cebolinha que, cara, é aquele jogador que quando ele entrar e jogar bem, todo mundo vai falar, craque, Cebolinha tem que ser titular absoluto. Cebolinha seria titular absoluto em todos os times do Brasileirão. Quando o Cebolinha entra num jogo que precisa do resultado, ele não faz nada, né? E é isso que me deixa bravo, porque, bom, o jogo que a gente estava precisando do resultado, o Cebolinha, que é o nosso titular absoluto, né? Ele não faz nada, não resolve, nem ele nem o Lino. Então fica nessa de nenhum nem outro. O Flamengo não consegue buscar o resultado. E aí continua com esse cruzamento na área. Até que tem um cruzamento ali que o Juninho cabeceia. No rebote tem um chute e a bola bate no braço do René. E é pênalti. Que é pênalti, claro, o René ele evita ali um chute ao gol. Mesmo não sendo por querer, porque a bola eu acho que ia na trave ou ia para fora, a bola não ia diretamente pro gol. Mas o René ele falha ali cometendo esse pênalti. E aí na cobrança quem bateu foi o Jorginho, que tinha entrado há pouco tempo. O Jorginho entrou, bateu o pênalti e fez. Bateu bem, bateu muito bem o Jorginho, pra falar a verdade. Ele que tem essa fama de cobrador, ele bate bem, né, o pênalti, então ele é famoso assim por não errar, mas ele bateu no canto do goleiro, o goleiro quase alcançou, o Fábio, né, e aí, mas e mesmo assim ele conseguiu tirar muito bem do goleiro, fazendo com que a bola entrasse no cantinho, né. E aí, gente, o Flamengo ele continua com essa mania de chuveirinho e não dá certo, mais uma vez, não dá certo. Porque uma hora ou outra o Fluminense recuperava, quando recuperava, segurava a bola lá na frente. E aí, numa dessas seguradas de bola do Fluminense, o jogo acabou. Né? E é isso, o jogo acabou e bola pra frente, né? O jogo já foi. Eu acho que uma coisa que eu ficaria brava é se o Flamengo tivesse perdido a liderança. Felizmente, o
Flamengo não perdeu a liderança, o Flamengo ainda é líder. E agora é foco no próximo jogo, é foco no Flamengo e Bragantino. É levantar a cabeça e ir pra cima agora, né, no próximo jogo. Lembrando que no próximo jogo nem o Pulgar nem o Saul vão poder jogar. Mas também vamos ter a volta do Arrascaeta, do Varela, desses tantos jogadores aí que eu não vou citar todos, né? Inclusive, um jogador que eu senti falta ontem foi o De La Cruz. Eu senti falta do De La Cruz ontem, que não foi relacionado com o jogo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixa o like, compartilhe com um amigo seu, comente e assistam meus outros vídeos, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. E